Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Podcast. Desculpa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Podcast. Um podcast para falarmos sobre saúde mental com humor e criatividade. E hoje, seguindo a nossa linha de raciocínio, né, Camila? Nós falamos sobre sono, apenas aula teórica, né? E hoje... Infelizmente, hoje nós vamos fazer uma aula prática sobre insônia. Gente, hoje a nossa ideia para falar um pouquinho sobre insônia, né? Como a gente conversou no outro episódio sobre sono, o quanto é fundamental a gente entender toda a fisiologia do sono e, a partir disso, como a gente vai intervir farmacologicamente, enfim, para uma série de coisas, né? E Camille, você que é a garota dos números, né, gente? Porque a Camille ama o número, é a papa dos estudos, entendeu? Ela chega, gente, porque eu achei um estudo tão maravilhoso. Eu adoro. Ô, amiga, me fala um pouco. E a insônia é algo prevalente? Muito, amiga, demais. Eu estava, vendo uns estudos e eu encontrei que, dependendo do estudo, varia bastante de um para outro, mas que eles encontraram que 60% a 90%, por exemplo, dos pacientes com transtorno depressivo maior apresentam insônia. Olha isso. É muito prevalente. Dependendo do estudo, dependendo do local onde foi feito, praticamente todos os pacientes acabam tendo a insônia associada. E aí é interessante, até quando a gente pensa em insônia e fala, né, o que é insônia, mas insônia pode ser um quadro clínico muito rico, né? Então, quando o paciente fala assim, eu não durmo bem, aí a gente começa uma série de outras perguntas. Com certeza. Não é? Então, assim, eu costumo dizer, essa insônia, você falou da questão da depressão, por isso que eu lembrei disso. Então, é uma insônia secundária ao quadro depressivo, né? Então, isso é uma coisa importante, porque depende. Ótimo! Né? Às vezes, a gente pode ter um quadro depressivo resultante de alterações em marcadores biológicos que geram a insônia e, consequentemente, geram um quadro depressivo. Eu acho super interessante que existem alguns genes associados ao desenvolvimento dos transtornos mentais que alteram também o ciclo circadiano. Então, as duas questões acontecem. E muitas vezes ao mesmo tempo. É isso que eu ia falar. E muitas vezes a gente não vai conseguir definir o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? E aí é interessante tratar as duas coisas, porque de nada adianta a gente, por exemplo, receber no consultório um paciente deprimido e não avaliar o sono, né? Então, esse paciente, eu uso muito essa frase que ninguém é feliz dormindo mal, né? E é verdade, né? Não tem como você melhorar um transtorno de humor se você não melhora a qualidade do sono. Não adianta que você querer uma cognição perfeita se a gente dorme mal, né? Tá aí a prova, eu tentando, né, com disfunção cognitiva o tempo inteiro. Até parece, gente, não é assim. Ela tem privação do sono, mas não tem disfunção cognitiva. Não, vou te contar depois. Eu fiz umas gafes essa semana. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente falar. Então, assim, a insônia ela é muito prevalente, né? É claro que a gente tem até algumas estimativas que, há 100 anos atrás, a gente dormia, em média, 10 horas. Uau. Por noite. E hoje a nossa média é de 6 a 7 horas, né? Então, o que nesses 100 anos mudou? Energia elétrica, é claro, né? Então, a gente tem uma luz artificial, e por isso que eu adoro essa imagem. Porque é isso, nós temos luz artificial e nosso cérebro, como a gente falou no outro episódio, ele tá muito... O sol, ele é nosso regulador, né? A iluminação é nossa regulação de liberação de cortisol, de melatonina. Então, quando eu tenho uma luz artificial, isso também dribla o cérebro, né? Então, isso diminui a minha quantidade de horas de sono. E agora, com internet, com essa tela que a luz fica diretamente no olho, muito mais, né? Então, a gente tende a dormir muito menos. E isso traz prejuízos, assim, né? Fora a questão de sentir sono durante o dia, Camila, o que mais a insônia, sei lá, pode causar de ruim? Pois é.
Algo extremamente importante, pode aumentar muito o índice de acidentes de trabalho, acidentes automobilísticos, gera uma irritabilidade, um prejuízo na qualidade de vida gigantesco, aumenta o absenteísmo, diminui a produtividade, altera a economia, tudo isso por questão do sono. Aumenta o risco das doenças mentais, aumenta o risco das doenças crônicas. Lembrei de um outro estudo. Eu avisei. Não aguento. Lembrei de um estudo muito legal, que é da Universidade de Londres, e eles acompanharam os pacientes, eles fizeram uma triagem, então avaliaram pacientes acima de 50 anos acima, pacientes que não tinham doenças crônicas, mas que tinham insônia. Eles acompanharam esses pacientes por 25 anos. Uau! Uau! Igualzinho as nossas pesquisas aqui. Muito, muito igual. E o que eles perceberam? Que esses pacientes com 50 anos de idade, eles tinham insônia, mas não tinham doenças crônicas. Aos 60 anos, aumentou em 30% o risco de doença crônica, que é doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, aumentou o risco de câncer. Olha isso. Sim, vários, até artrite. Caramba! Até o risco de artrite. Aos 70 anos, esse aumento era 40% a mais do que a população que não tinha insônia. Então, eu achei esse estudo interessantíssimo e que assusta com relação aos números. E para a gente pensar, né, o quanto o sono ele tem que ser uma prioridade no tratamento. Né? Então, assim, quando a gente vai pensar em tudo que você está dizendo em relação às doenças, ou seja, tem um aumento de inflamação, né? E aí isso vai fazer... E a gente sabe que os nossos transtornos mentais também aumentam a inflamação do organismo. Então, se eu tenho duas coisas sendo pró-inflamatórias, o risco de desenvolvimento de outras doenças é muito grande, né? E é tudo que a gente não quer pensando na própria... saúde mental, né? A gente não quer, assim. E a questão da insônia, eu acho, até quando a gente comentou alguma coisa em relação à privação de sono, né? Trabalhar em turno, enfim. Então, a insônia, ela pode ser, assim, ela pode ser aguda, né? Então, ela pode acontecer, por exemplo, vamos dar um exemplo do TEPT, né? Ou transtorno de estresse agudo. Passei por um estresse, sofri um assalto, enfim, e aí eu tenho um padrão de sono alterado, que é reacional a essa situação que desencadeou. Isso é uma insônia aguda, ok. E aí eu tenho que trabalhar. É importante? Não vai passar? Importantíssimo eu fazer com que essa insônia eu não tenha componentes que sejam o que a gente fala de mantenedores, para que eu transforme essa insônia aguda numa insônia crônica. Porque daí, cronicamente, é muito mais complexo de tratar a insônia. Muito mais difícil de responder ao tratamento, né? E você falou uma questão importante, Adna, com relação à quantidade de sono, né? Que hoje, grande parte da população dorme em torno de 6 horas. Esse é um fator, inclusive, de classificação, porque não depende, a insônia ela não acontece apenas se a gente tem uma quantidade menor de tempo. Ótimo. Existe, por exemplo, eles até usam exatamente, né, 6 horas como um fator aí, um ponto de divisão. Porque os pacientes que dormem 6 horas ou mais, eles podem ter uma insônia com tempo suficiente de sono. E abaixo de 6 horas é considerado uma insônia com tempo insuficiente. Então, é possível a gente ter insônia, mesmo que dorme uma quantidade de horas adequada. Maravilhoso colocar isso. Às vezes as pessoas não acreditam nisso, Exatamente. Né? E essa insônia, ela pode ser inicial, ela pode ser intermediária, pode ser uma insônia final. Então, é importante de avaliar no consultório quando o paciente fala... é muito engraçado, eu sempre pergunto, como é a qualidade do seu sono? Nossa, eu durmo muito mal. Tá. O que é dormir mal para você, né? Eu demoro muito para iniciar o sono. Opa, e para isso a gente tem algumas intervenções específicas. Se eu não consigo sustentar esse sono ao longo da noite, ou se eu acordo 5 da manhã e não consigo mais voltar a dormir,
isso são intervenções diferentes que a gente vai ter que fazer com esse paciente, né? Muitas vezes, e eu tenho certeza que você escuta isso no consultório, né? É aquele paciente que acorda de madrugada e aí eu tenho uma invasão de pensamentos ansiosos e aí esse paciente não consegue, né? Porque daí ele começa a ficar angustiado e eu sempre digo, a madrugada ela traz uma lupa de aumento para as coisas. Porque a gente não sei se é o silêncio, se é a escuridão. Gente, que coisa dolorida, né? E aí, às vezes, você acaba pegando o som de exaustão. No outro dia de manhã, você fala, gente, mas nem era tanta coisa assim. E aí, você ficou sofrendo na madrugada. E o tempo não passa. Relógio andar para trás, assim, eu falo, né? Nossa, eu lembro quando o Greguinho era pequeno, que eu amamentava, né? Porque agora as madrugadas são divididas entre eu e Leandro, isso é maravilhoso. Mas o Greg, eu acabava tendo que ficar mais tempo, porque eu amamentava. Gente, eu lembro de ficar sentada na poltrona de amamentação, olhando assim, porque o quarto dele tinha uma janela grande, assim, de vidro, de olhar e pensar, meu, será que alguém tá acordado junto comigo? Porque, assim, é desesperador de você ver aquela coisa escura, aquele silêncio, né? É muito ruim mesmo. E ter isso não por um fator externo, né? Mas por você não conseguir voltar a dormir, é uma coisa importante. Então, quando a gente... Voltando só na questão dos fatores mantenedores, então, assim... Acordei de madrugada. Pergunta para o paciente o que você faz quando você acorda de madrugada. O que 90% deles vão dizer? Eu pego o celular. Uhum. Gente, é óbvio que você não vai voltar a dormir se você pegar o celular, né? Aí você vai ver notificações, a hora que você vê se está vendo e-mail, se está respondendo. Eu já me policiei, porque às vezes eu tô acordada de madrugada, no caso do Caetano, de às vezes abrir um Instagram e querer responder alguém, tipo, 3 da manhã. Então eu falo, Adna, as pessoas normais estão dormindo. Então, assim, isso vai despertar. Você vai olhar alguma coisa que chama atenção e tudo. Então, cuidar com os fatores mantenedores, que é o excesso de cafeína. Então, tudo aquilo que a gente faz no cotidiano, assim, para tentar driblar esse sono, pode ser um grande mantenedor dessa insônia, né? Isso. E tentar identificar a causa também, né? Você falou uma coisa que me fez lembrar algo importante, que você falou isso de acordar de madrugada. Às vezes, o que acontece? Eu tenho um paciente com um quadro de ansiedade, com pensamentos ruminantes, pensamentos obsessivos e intrusivos. Os pensamentos fazem ele acordar de madrugada, mas ele não tem necessariamente a necessidade de tratar uma insônia. Isso. E se a gente diz, porque assim, a insônia a gente sabe, a gente já falou e está falando aqui, quando é necessário, é muito importante ela ser tratada. Perfeito. Mas a gente tem que tomar cuidado de não tratar excessivamente, de não tratar o que não precisa. Ótimo. Né? Às vezes a gente trata a ansiedade do paciente, então lembrando um pouquinho da química, esse monte de pensamento ruminante tem a ver com a dopamina de córtex pré-frontal. Então, se a gente associa uma medicação que regula essa dopamina, provavelmente o paciente vai melhorar, vai dormir bem, sem necessariamente usar uma medicação específica para o sono. Maravilhosa, né? E é por isso que você falou, até circulou. Linda! Ela sabia que eu ia falar, entendeu? Mentira, eu sabia que você ia falar. Não sabia, tá, gente? Hoje a pauta tá meio solta. A Adna tá chiquérrima com esse circuito de as setas dela. Adoro minhas setas. Mas é exatamente isso, né? Então, é muito legal a gente entender como funciona e como é essa circuitaria, né? Para justamente a gente compreender que muitas vezes não é usando um indutor de sono que eu vou tratar a insônia. Né? Ele provavelmente não vai funcionar nesse caso. Exatamente. E pode piorar os meus sintomas, né? Sim. Então, é interessante entender o seguinte, o que acontece? Eu tenho uma hiperativação cortical. Né? E isso acontece porque eu tenho um glutamato, uma atividade do GABA, né? O que é o GABA, gente? O GABA e o glutamato que a gente tanto fala. O GABA, ele é um depressor do nosso sistema nervoso central. Então, ele desacelera o nosso cérebro. Se a gente tem ele deficitário por algum motivo, eu vou ter uma hiperativação desse córtex. Esse córtex hiperativado não vai me deixar dormir. Né? E o contrário é verdadeiro, mas é interessante da gente lembrar disso, porque você falou muito bem da questão da dopamina, e é exatamente isso, melhorando e regularizando esse circuito, a gente faz esse paciente dormir melhor, né?
Com certeza. Até tem, falando um pouquinho, né, dessa questão de receptor e substância, isso faz... Eu estou lembrando dos primeiros episódios que a gente gravou, da nossa conversa, que a gente falou que, sabendo a química do cérebro e como as medicações funcionam, a gente dança com elas, né? Perfeito. E eu acho interessante isso, porque se a gente pensar que alguns receptores específicos, eles estão alterados, eles sofrem mudanças, e isso geram alterações do ciclo circadiano, como o 5-HT7, principalmente o 5-HT1A, e a gente tem medicações que atuam especificamente nesses receptores. Então, a gente também, muitas vezes, não precisa usar uma medicação específica do sono, mas a gente vai ver que existem antidepressivos que atuam nesses receptores e, além de tratar a depressão e a ansiedade, também vai estar regulando o ciclo circadiano e melhorando a ansiedade. E melhorando o sono. E, sim, por consequência. Isso, maravilhoso. E Camille, para a gente pensar assim, né? Você começou a falar da medicação, eu acho que legal a gente falar. Vou usar esse exemplo aqui ainda, porque eu quero te fazer uma pergunta cabalística, né? Se a gente está vendo aqui que eu tenho uma diminuição de atividade GABAérgica, opa, se eu uso um benzo, eu vou atuar no meu receptor de GABA. Então eu resolvo todos os problemas de insônia com benzodiazepínico. Não é maravilhoso esse raciocínio? Não! Você errou! Exato! Não é, vamos lá! A gente adora essa questão, né? Gente, não. O benzodiazepínico, né? Ele não é para insônia. Ótimo. Não é para insônia. Então, a gente sabe que ele tem ação no GABA para inibir a hiperestimulação da ansiedade. Então, quando a gente tem os quadros de ansiedade, crises de pânico, crises de ansiedade no transtorno de ansiedade generalizada, são substâncias que tiram camão, né? Ótimo. Eu costumo até brincar não brincar, né? Explicar dessa forma para os meus pacientes que eu imagino o benzodiazepínico como a dipirona para tratar pneumonia. Ótimo, adorei essa analogia. Ou seja, tá tratando nada. Nada. Tá tirando a dor no corpo, tá baixando a febre, Isso. mas não tá tratando, né? O benzodiazepínico não trata nada, muito menos insônia. Então, ele vai tirar os sintomas agudos, vai tirar da crise de um quadro de ansiedade, mas ele não vai atuar de uma forma que ele trate a insônia. Ah, mas ele me faz dormir. Pode até ser. Né? Ele tem essa ação em GABA, mas ele não está tratando a insônia. Isso. E ele causa dependência e toda aquela questão, tolerância, dependência. Exato. E é interessante, eu quis, lógico, puxar, Adorei, porque a gente adora gente falar mal dos benzos. Adoro. Não é que a gente não é falar mal, mas eu acho que é Não. entender que assim, é uma ótima medicação, mas ela tem as suas indicações. Insônia não é uma indicação. Não é. Né? Uma vez, eu sempre dava uma aula quando trabalhava na universidade para os internos e eu falava, então você está no SUS, como é que você trata insônia? Primeira medicação que eles sempre dizem, Rivotril. Né? E eu falo, olha, não. Né? Você vai usar o Rivotril, esse paciente vai dormir? Pode ser que sim, porque ele tem um componente sedativo. Mas eu vou fazer esse paciente, é uma arquitetura do sono completamente errática, né? Então, ao invés da gente tentar fazer com que essa arquitetura do sono volte para um padrão mais fisiológico, eu faço uma arquitetura toda errada. Isso vai interferir numa série de coisas cognitivas, né? E, além disso, eu tenho toda a alteração de reflexo, por exemplo. Né? Nossa, sim. Gente, eu fico tão preocupada, eu falo, tinha que ser proibido prescrever benzo para idoso. Porque, gente, você imagina, se normalmente eles já têm uma diminuição de reflexo, com uma medicação que vai alterar ainda mais, esse paciente vai tropeçar no tapete, porque o idoso adora o tapete na casa, não é? Quero morrer com isso. Mas vai tropeçar, vai cair, vai quebrar o fêmur. E, gente, queda é a principal causa de mortalidade no idoso evitável. Né? Então, olha como é sério isso. A gente, então, se vocês não lembrarem de nada do que a gente falou nesse podcast, lembre-se disso. Não passa Rivotril para insônia. Não é a medicação mais indicada, né? Não é. E tem medicação boa para sono? Ah, tem!
Tem ótimas medicações, mas é um assunto bem delicado, né, Adna? Isso. Porque entra de novo nessa questão de uso correto, indicação correta. Então, estou até lembrando aqui de mais um estudo que eu comentei com você, que eu também achei muito interessante. É um estudo mais novo, é um estudo australiano. Foram acompanhados pacientes de 2011 a 2018 e o estudo foi publicado no final de 2022. Então, é bem recente. E o que ele mostra? A evolução das prescrições para insônia ao longo desses anos de acompanhamento. Muito legal. Um fator extremamente positivo. Eu devia ter trazido o gráfico para a gente colocar. Mas o que ele mostra? Uma queda absurda e linda de prescrição dos benzodiazepínicos. Ai, que maravilhoso! Não é? Até o dia eu assisti uma aula em que a professora trouxe um gráfico desse e ela falou assim, a gente ainda tem esperança no mundo. Adorei! Falei, concordo com você, porque teve uma queda absurda da prescrição ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, teve um aumento significativo de medicações que são indicadas hoje pela Organização Mundial do Sono para insônia, como a mirtazapina, a quetiapina, a melatonina. Apesar que a melatonina é controversa, né, ainda não tem uma indicação. No consenso brasileiro do sono, ela ainda é contraindicada por falta de comprovação, estudos, né? Mas ela estava presente nesse estudo da Austrália. E com relação às drogas Z, por exemplo, que a gente está tendo bastante controvérsia, a zopiclona, ela teve um discreto aumento e o zolpidem, ele teve uma discreta baixa na prescrição ao longo desses anos. Então, foi um estudo que mostrou... Eu fiquei realmente com esperança, porque mostrou um resultado bastante positivo aí ao longo das prescrições. E é interessante, Camille, você dizer isso. Por exemplo, eu vou pegar alguns pontos que você falou, assim, da questão da melatonina. Então, eu tenho certeza que a hora que você falou isso, as pessoas falaram, o quê? Como assim? Eu falo, melatonina é um hormônio. Né? Melatonina não é uma balinha que você vai comprar na farmácia e vai comer como se fosse uma balinha fine, né? E que não tem nenhuma repercussão. E lembrando que se eu tenho a ingestão de melatonina via oral, eu tenho uma melatonina circulando sericamente. Né? E o principal pico de atuação da melatonina é nível cerebral. Eu não tenho essa melatonina, fisiologicamente falando, circulando nesse corpo, né? Então, isso assim, a gente sabe que ainda precisam estudos para a gente entender qual é a segurança disso a longo prazo. Tanto que, por exemplo, gestante é contraindicado melatonina. Porque essa melatonina está passando nesse feto e eu estou alterando todo o relógio biológico desse feto, né? Então, é interessante isso de você colocar, porque as pessoas entendem que melatonina, porque primeiro que não precisa de prescrição, né? Outra coisa muito errada, assim, as pessoas usam como se fosse balinha, e não é, né? Existe a sua indicação, eu acabo usando melatonina em alguns casos no consultório. E ela funciona em vários casos. Mas quando eu tenho um perfil de paciente específico, né? Um perfil específico para melatonina que eu acho sensacional é jet lag. Não é? Então, vai viajar para fora, vai mudar muito o fuso, usa melatonina para reorganizar, né, o ciclo circadiano, beleza, né? Mas não é uma medicação zerada de efeitos. E uma coisa importante, Camille, que eu vejo assim, fora do país mais ainda, né? Então, muita gente importava melatonina, né? Doses altíssimas, doses suprafisiológicas, né? Então, assim, 10 miligramas de melatonina é uma dose muito alta. Então, é importante a gente falar que não é tão simples o uso da melatonina e tem seus riscos, né? Sim, com certeza. Falando em risco, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do zolpidem. Ótimo, esse era o segundo ponto. Quer falar? Não, é só um desabafo, né, gente? O zolpidem, que faz parte da família das drogas Z, como você colocou,
Ele veio como um indutor de sono não benzodiazepínico, né? Então, ele atua também em receptores que os benzodiazepínicos atuam, mas de forma diferente. E aí, a gente pensou, nossa, estão resolvidos os nossos problemas. Eu vou induzir o sono e não vou causar dependência. Tcharam! Não foi o que aconteceu, né? Então, a gente começou a ver, além de uma prescrição errática e abusiva de Zolpidem, uma dependência e um abuso muito grande, né? Então, assim, eu já cheguei a receber no consultório pacientes tomando 50 comprimidos dia de Zolpidem, né? E imagina o efeito disso no cérebro para, por exemplo, ir trabalhar. Tomava para ir trabalhar, né? Então, o Zolpidem, sim, ele é um indutor de sono, ele tem a sua indicação, mas hoje o que a gente tem visto é uma dependência. Vou dizer esse dado, que não é um dado científico, vou dizer de impressão minha, tá, Camille? Posso estar completamente equivocada nisso, mas eu vejo uma dependência, às vezes, até mais difícil de tratar do que a dependência do próprio benzodiazepínico. Não consegue tirar o Zolpidem, né? Como é complexa, né? Quase uma relação afetiva, parece... Sim. Um desabafo. Uma vez uma paciente que eu estava tentando desmamar o benzo, né? Que a gente sabe que é difícil, mas a gente consegue. E aí ela chegou, faltava tirar a última gota do Rivotril. Ela chegou pra mim, não sei se eu já te contei essa história. Aí ela voltou, eu falei, e aí, suspendemos a última gota de Rivotril? Não, estou tomando meia gota. Como é meia gota? Você coloca num copo milimetrado, você dilui essa gota e toma metade. Isso é meia gota. Aprendi com a paciente. Você tá vendo? Tá vendo? Então, qual é o efeito? Essa medicação não estava tendo efeito, mas eu tenho uma dependência comportamental em relação à medicação. E eu acho que o Zolpidem traz muito isso também. Então, eu não durmo se eu não usar o Zolpidem. Eu não quero pensar. Então, a hora que eu deito, eu quero apagar instantaneamente. E aí eu coloco um comprimidinho debaixo da língua e eu durmo em 5 minutos. Parece a solução de todos os problemas, mas não é. Mas não é. E o Zolpidem, a indicação inicial era para ser usado 5 miligramas. E os estudos mostram que chega a ter uso de 2.000 miligramas ao dia. Meu Deus, olha o abuso. E aí é onde eu falo que, assim, eu tenho pacientes que usam Zolpidem, que ficam bem com Zolpidem, que tratam esse período de insônia, depois a gente consegue tirar numa dose adequada. Só que o fato de muitas pessoas fazerem esse abuso impede muito que a droga seja usada de uma forma adequada. Perfeito. Porque daí queima a medicação e tem pessoas que vão ter a indicação para usar. E eu acho importante a gente até ressaltar que existem alguns cuidados que têm que ser tomados. Ótimo, importantíssimo. Fale disso. Porque, assim, tem pacientes que vão ter uma predisposição maior a ter uma dependência de Zolpidem, ótimo, assim como vão ter uma predisposição maior a ter uma dependência de benzodiazepínico, a ter uma dependência de uma medicação estimulante para TDAH, por exemplo. Então, pacientes em uso abusivo de bebida alcoólica, em uso abusivo de drogas, vão ter uma predisposição a desenvolver um abuso também com a droga Z. Então, tomar esse cuidado, evitar o uso do Zolpidem nessas situações. Perfeito. Então, tudo isso é importante a gente levar em conta. Exatamente. E uma coisa importante, o Zolpidem não fica na cozinha. O Zolpidem fica na beira da cama, né? Eu costumo dizer muito assim, gente, não dá para ir lá na cozinha tomar, não, mas eu tô indo para a cama. Não. Né? Então, é tomar e deitar. Então, assim, quando a gente vai pensar numa arquitetura do sono normal, eu vou ter vigília, sono REM, que é aquele sono todo bagunçado, e aí começa o sono não REM, estágio 1, 2 e 3. Quando eu tenho o Zolpidem, eu encurto muito esse primeiro ciclo. Então, eu chego no sono profundo muito rápido. Qual é a questão? Se eu tenho um estímulo visual, por exemplo, na indução, nessa transição de sono, mas o risco de ter um sonambulismo é gigantesco, né? Então, é aquele paciente que do tempo entre da cozinha até chegar no quarto,
ele já tá muito louco, entendeu? Então, assim, é aquele paciente que faz compra no celular e não viu que fez compra. Já tive paciente que caiu no banheiro, foi suturar o rosto, voltou, acordou no outro dia e descobriu que estava com o rosto suturado, nem lembrava que caiu no banheiro. Então, assim, tem histórias, dá para escrever um livro de histórias do Zolpidem. Dá mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Além de ser uma medicação que tem a sua indicação específica, o modo de tomar é muito específico, né? E aí, assim, prescreveu um comprimido de 5 miligramas, é um comprimido de 5 miligramas. Ai, acordei de madrugada, quero continuar dormindo, tomo mais um. Daí eu acordo de manhã, quero tomar mais um. E a hora que a gente vê, né, a gente tá com abuso dessa medicação. Por quê? Não é porque eu estou com insônia, é porque daí eu não quero pensar. E eu acho que é por isso que o Zolpidem fez tanto sucesso. Porque ele não deixa as pessoas pensarem, né? Então é muito mais fácil eu apagar esse cérebro, mas eu não estou resolvendo o problema. Eu estou criando um segundo problema. Ou seja, ao invés de a gente resolver um, a gente ganhou 2. Então, a conta não fecha, não faz sentido, né? Inclusive, isso que você falou muito importante, porque as pessoas, às vezes, acordam pela manhã, principalmente final de semana. Nossa, eu quero aproveitar o final de semana para dormir muito. Acorda de manhã, toma Zolpidem. Almoça, toma Zolpidem para dormir à tarde. Qual é o objetivo disso? As pessoas estão deixando de viver, deixando de sentir. Não estão conseguindo se frustrar com o sentir. Exatamente. E isso faz parte da vida, né? Então, a gente precisa olhar para essa insônia não como um não dormir, né? Mas todo esse contexto, né? É claro que o sono é muito complexo, a vigília é muito complexa e todo esse sistema tem que funcionar bem, né? Mas prescrever medicações só para induzir um sono pode ser muito prejudicial, né? E é legal, Camille, você falando da questão das outras medicações. Então, fora o Zolpidem, por exemplo, que medicações que a gente usaria, na sua visão, que seriam boas medicações para sono, que respeitam mais a arquitetura do sono, já que a gente falou do que a gente não pode usar. O que a gente usaria? O que você tem na sua prática, assim, de melhor manejo? Tá. Tem algumas opções muito boas, né? Então, por exemplo, tem uma medicação que também é droga Z, mas é a Exopiclona. Então, os estudos têm mostrado que ela não tem tido um poder de dependência, né? As pessoas têm usado ela de uma forma mais correta, mais segura. E apesar dela ser uma medicação indutora do sono, os estudos têm mostrado que ela tem conseguido manter o sono muitas vezes, porque ela tem um tempo de meia-vida um pouco maior, em torno de 6 horas. E você vê, desculpa, só te cortando, da Exopiclona, é interessante, porque eu não vejo abuso de Exopiclona no consultório. Também nunca vi. Olha isso. Tudo bem que é uma medicação menos usada, mas é legal isso, né? É legal, eu acho bem interessante, acho que é uma medicação que vale a pena a gente ter um pouquinho até mais de atenção com ela, porque é o que você falou, ela não é tão usada e muitas vezes ela tem uma resposta bacana. Sim. Né? Como indutor do sono, então a gente quer induzir o sono porque o paciente tem uma insônia inicial. A Ramelteona também é uma opção. Ótimo. É uma medicação que tem um tempo de meia-vida curta, ela é indutora e não tem potencial de abuso, dependência. Perfeito. E aí, é interessante, por isso que a gente falou lá, né? É uma insônia inicial, é uma insônia intermediária, né? E uma coisa que eu acho que é legal, pensando na insônia inicial também, além disso que a gente estava falando dos pensamentos, é explicar para o paciente. Então, olha, a gente entende que a sua insônia é uma insônia inicial, é uma dificuldade de iniciar esse sono, então a gente vai usar essas e essas medicações pensando nisso, né? Mas o que, óbvio, além disso, a gente pode fazer. Quando a gente falou da questão das medidas não comportamentais, né? Eu acho que para a insônia inicial, essas medidas comportamentais, elas são muito importantes,
né? Até mais do que uma insônia intermediária ou uma insônia mais final, né? Sustentar esse sono é mais complexo, então a gente vai acabar pensando em diagnósticos diferenciais outros, né? Mas uma coisa muito legal de pensar num diagnóstico diferencial, não necessariamente um diagnóstico diferencial, mas numa insônia inicial, é as crenças erráticas que a gente desenvolveu por conta da insônia, né? E aí, isso é muito difícil. Por isso que a TCC é tão maravilhosa, que é a terapia cognitivo-comportamental. Porque eu vou trabalhar essas crenças que a gente desenvolveu em relação à cama. Então, eu escuto tanto isso no consultório do tipo, começa a anoitecer, eu já vou ficando desesperado porque eu sei que eu não vou dormir, né? Deve ser muito angustiante mesmo, né? Eu só sei da privação, eu nunca tive insônia. Mas assim, deve ser muito ruim. Mas é interessante de olhar para isso, né? Então, muitas vezes é isso que vai estar relacionado, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem algumas medicações que ajudam a atuar nessa parte de manter o sono, de atuar na parte da insônia terminal. E normalmente são medicações antidepressivas, por exemplo. Então a gente tem a quetiapina, tem a mirtazapina, tem a trazodona, né? A agomelatina, que eu sei que você gosta. Eu gosto. Eu também gosto muito dela. Então são medicações que vão atuar de uma forma sedativa. Geralmente, acho que é importante a gente trazer isso em doses baixas, né? Que normalmente são doses subterapêuticas no sentido de tratar um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade, mas que elas vão ter essa ação sedativa, essa ação na insônia, em dose baixa, e funcionam muito bem, não causam dependência. Né? E respeitam muito mais a arquitetura do sono. Muito mais. Eu vejo, por exemplo, a gente fala, né? A gente precisa estudar a psicofarmacologia e entender. Porque uma mesma medicação em doses diferentes é uma medicação diferente. São várias medicações em uma só, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, a trazodona, o efeito antihistamínico dela é muito maior numa dose baixa. Numa dose mais alta é um efeito muito mais antidepressivo. Da mesma forma, a quetiapina, né? É muito engraçado quando você escuta assim, o paciente falar, nossa, mas eu tomei 300 miligramas de quetiapina e não dormi e tal. Se tomasse 25, talvez você tivesse dormido. Né? Então, assim, é interessante da gente saber, e a gente precisa saber, e quando eu uso muito a quetiapina e a trazodona, principalmente, né? Eu amo a mirta também, e essas medicações, eu costumo dizer para o paciente, você não vai tomar a medicação e dormir imediatamente, mas é uma medicação que ao longo do uso e com todas as outras mudanças, você vai melhorar muito mais a qualidade do sono. Não é só quanto tempo você demorou para dormir, é como você despertou. Se você despertou melhor, se você despertou com a sensação de que foi um sono reparador, sabe quando você acorda e fala, eu tô pronta para a vida? Sabe assim, o dia pode começar? Ai, Jesus. Que não foi o meu caso, né? Deixa eu até tirar isso aqui. Enfim, que você está pronto para a vida, isso é muito interessante, porque eu sei que foi uma noite de sono adequada, né? E por isso que você falou da agomelatina, eu gosto muito da agomelatina por conta desse efeito também, né? É gostoso você acordar de manhã com uma sensação de bem-estar e que descansou. Né? E essa sensação de sono não reparador, isso é irritante, isso é estressante, isso muda o humor, enfim, uma série de coisas, né? Mas eu preciso desse uso a longo prazo e bem indicado, né? Com certeza. E até você falando da quetiapina e a gente entender o mecanismo de ação das moléculas, é interessante porque, por exemplo, a quetiapina, ela tem a quetiapina de liberação imediata e a quetiapina de liberação lenta. Então, até isso, vale a pena a gente entender o tipo de insônia do paciente, o que a gente quer com a medicação. Isso. Então, assim, o paciente ele tem mais dificuldade para manter o sono. Dependendo, ele toma uma quetiapina de liberação imediata e acorda com sono de manhã. Se eu usar uma quetiapina de liberação lenta, eu consigo manter o sono e não dar sonolência, porque a quetiapina, ela, dependendo da dose dela e dependendo do tipo de liberação, ela ativa receptores específicos, igual você falou. E a quetiapina de liberação lenta, ela atinge o pico num nível de concentração mais baixo do que a quetiapina de liberação imediata. Então, ela não ativa alguns receptores que podem dar essa sonolência
Então, tem várias questões que vale a pena a gente entender. Essa ressaca, né? Essa ressaca. Olha, Isso, então legal. é muito individual. Isso eu acho legal. O tratamento da insônia, como tudo na psiquiatria, é muito individualizado. Exatamente. Não é porque a vizinha usou que vai ser bom para você. Isso, perfeito, Adna, perfeito. Isso, terrível. Nossa, com certeza, né? E assim, e é interessante porque são medicações muitas vezes, quando a gente, por isso que eu falo, poxa, vai num especialista, né? Passa no psiquiatra, porque às vezes uma medicação eu vou resolver 2 problemas. Se eu percebi que essa insônia tá ligada a um quadro depressivo, poxa, eu consigo fazer com que esse paciente, às vezes, vou dar o exemplo da mirtazapina, eu posso usar um antidepressivo potente, maravilhoso, que vai melhorar a qualidade desse sono. Mirta para idoso, eu acho assim, ó, coisa linda, né? O idoso já tem essa alteração fisiológica, a mirta é bastante sedativa. Eu brinco que o idoso ele começa a comer igual passarinho, né? O idoso começa a beliscar, ele não come muito. Mirtazapina aumenta o apetite, então isso às vezes melhora a nutrição do idoso, porque já tem uma perda de massa magra normalmente, né? Mas eu preciso avaliar, porque às vezes uma medicação eu consigo resolver vários problemas. Então eu não penso só no efeito sedativo. Se fosse assim, eu poderia só usar um benzodiazepínico bem sedativo que resolvia todos os problemas. E a gente já viu que não, né? Eu gosto muito, como você falou, da trazodona. A trazodona, por exemplo, a gente pode usar... eu não vejo dependência com a trazodona, né? E como você falou do tratamento individualizado, né? Tem paciente que ama a trazodona, tem paciente que odeia porque fica com uma ressaca matinal horrorosa, né? Então é isso, a gente vai avaliando, testando e a partir da resposta desse paciente adequando a medicação, né? Exatamente, porque cada paciente responde de uma forma diferente. Exatamente. Né? Eu costumo explicar para os pacientes também o quanto que vai passar por fatores importantes para responder à medicação. Então, tem a questão genética, a qualidade, o tipo de receptores do cérebro, que é como a nossa digital, ninguém tem a mesma característica de receptor, de atividade enzimática, nosso metabolismo, liberação hormonal, tudo isso interfere no mecanismo de ação e na resposta à medicação. Então, tem que ser individualizado, tem que ser feito um diagnóstico correto, tem que ter a especificação certinha para poder tratar e medicar. Tá vendo? E muitas vezes, né, Camila, eu penso que a insônia a gente pode não cronificar, né? Não tem que considerar que dorme mal e é isso mesmo. Não, a gente pode dormir melhor, né? Até a agomelatina. E existem outras medicações com esse efeito que são reguladores de relógio biológico. Então, eu tenho que reensinar. Esse cérebro foi tão mal estimulado que ele já não entende mais o que é dia, o que é noite. Aquilo que a gente explicou de portal do sono, eu tenho pico de melatonina, tá tudo zoado, né? Quando eu uso um regulador, eu vou ensinar para esse cérebro de novo. É hora de dormir, é hora de acordar. É hora de dormir, é hora de acordar. A gente usa isso com medicação, a gente faz isso com medidas comportamentais. Então, para que, num futuro próximo, eu consiga tirar e essa pessoa não precise de medicação para que esse sono fique adequado, né? Perfeito. Desculpa. Não, imagina, vamos lá. Você falando isso até me fez lembrar de uma medicação que não foi criada pensando em insônia, ela não é sedativa, mas os estudos têm mostrado essa ação no ciclo circadiano, que é o brexpiprazol. Verdade. É uma medicação que ninguém pensa nela para o ciclo circadiano. Exatamente. E aquilo que a gente falou no outro episódio sobre ação em 5-HT7, 5-HT2C, 5-HT1A, que estão associados a receptores ao ciclo circadiano, o brexpiprazol atua. Então, ele não é sedativo, na grande maioria das vezes ele não vai dar sono, mas ele vai regular o ciclo circadiano. E com ele eu já consegui várias vezes, por exemplo, tirar o zolpidem do paciente. Olha que legal. A gente regulariza o ciclo, o paciente volta a dormir bem, com qualidade, e a gente tira a medicação que é específica do sono. Tá vendo? Por isso que é importante essa avaliação continuada mesmo, né? E deixo aqui uma chamada, né?
que a gente também tem que entender que o tratamento psiquiátrico ele não é uma consulta psiquiátrica, ele é um tratamento psiquiátrico, né? Então, não é porque você melhorou que você não precisa voltar no psiquiatra. Não, é isso, é esse tratamento continuado, porque nosso raciocínio, né? Você tá pensando, eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu vou tirar, vou substituir. Então, a gente tem toda uma linha de raciocínio e aí, muitas vezes, esse paciente abandona o tratamento porque melhorou e a gente deixa de fazer uma finalização adequada, né? Então, vou dizer esse exemplo da insônia. A gente melhora a insônia, poxa, mas daqui pouquinho eu consigo tirar essa medicação. E esse paciente, às vezes, fica 10 anos usando a mesma medicação. Só repetindo receita. Exatamente. É um tratamento dinâmico. Que a química do nosso cérebro é dinâmica. Com certeza. Então, toda hora a gente está precisando fazer mudanças e fazer ajustes. Perfeito. Eu brinco muito, né? A primeira consulta é difícil. Eu falo, gente, todo paciente é primeira consulta, porque ele vai voltar, ele tem outras demandas, ele tem outras coisas, e a cada consulta a gente vai trabalhar aquela demanda, né? E muitas vezes a gente traz demanda para os pacientes que eles nem tinham notado, né? Uhum. Então, é isso, né? Fica aí o nosso apelo para os nossos colegas de incentivar esse paciente a se manter no tratamento, né? Com certeza. Muito bom, gente. Era isso, Camille? Era isso. Acho que deu pra gente conversar coisas importantes e deixar os alertas aí. É isso aí. Controvérsia tão grande que existe com relação a algumas medicações específicas. Perfeito. Então é isso. Até o próximo episódio. Até.